Graça e paz, queridos irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que encha você de toda alegria, de toda paz, de toda graça, não é? Esse dom imerecido e maravilhoso do Senhor, que é suficiente, como diz o texto bíblico, a sua graça é melhor do que a vida. A graça do Senhor é melhor do que a vida. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que estamos aqui tendo de nos encontrarmos e podermos cultuar o nosso Deus, adorá-lo em sua santidade, em sua bondade, em sua misericórdia. Deus maravilhoso esse que nós temos, nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia, aleluia. O Senhor é o nosso Salvador. Glórias a Deus por isso. Amém? Vamos dar início aqui ao nosso culto. Vamos orar. Né? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui hoje, mais uma vez, reunidos para adorarmos o Senhor, louvarmos o Teu santo nome e também, ó Deus, recebermos a Tua palavra, acolhermos a Tua palavra em nosso coração. A Tua palavra diz lá, Isaías 55, que assim como a chuva cai na terra e a neve, né, e a regam e a fazem produzir o fruto e não tornam sem antes fazer isso, também a Tua palavra não voltará vazia, sem antes cumprir o Teu propósito. E é isso que nós oramos, Pai, que sejamos edificados pela Tua palavra. Receba nosso louvor e a nossa adoração como expressão da nossa gratidão ao Senhor por toda a Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar para Ele, orar cantando, cantar orando, não é? É assim que nós fazemos, em nome de Jesus. Sim, eu creio em Ti.
feche os seus olhos e clame a Ele. Coloque diante dEle. Coloque diante dEle aquilo que tem inquietado o seu coração. Coloque diante dEle os teus medos. Ele está passando aí. Ele quer te transformar. Ele quer transformar o seu medo. Ele quer te tirar. Não há impossíveis para ti, Deus. Não, 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 não há. Nós cremos. Então clame, clame, querido. Clame pelo teu milagre. Deus está nessa noite te escutando. O Deus de milagres. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará, aquele quer e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz, não há impossível. O Deus de milagres, aquele quer e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Declara a última vez: sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre seja louvado. Amém. Que bom, queridos, nós podermos, não é, compartilhar a palavra de Deus. Compartilhar a palavra de Deus. E um tempo assim, de tantas lutas, de uma situação tão terrível essa que nós estamos vivendo já, né, nesse ano atípico, o ano de 2020, ano de 2020, um ano atípico. E eu pensava que esse ano de 2020 ia ser um ano assim especial, até porque, não é? Esses dias agora eu completei 60 anos de vida, ou seja, um ano, né, importante quando você completa 60 anos. Eu ficava pensando isso lá, né, nasci em 1960 e quando eu tinha ali meus 20 anos, em 80, olhando para frente, tinha uns filmes que passavam de ficção científica que mostrava assim 2020, era a data lá para frente, carro voando, um monte de coisa diferente, não aconteceu nada diferente. Tem celular, essas coisas, essas tecnologias aí, não é? Mas fora isso, assim, as coisas não mudaram tanto não. A gente pensava que ia mudar tudo, não é? E eu pensava, meu Deus, quando isso acontecer, eu vou ter 60 anos. Como é que será? Tá aí, chegou,
né? E como chega, e daí a pouco vai chegar os 70, vão chegar os 80, se eu estiver vivo, não é? E assim, o tempo passa muito rápido, né? Mas esse ano assim é um ano de muita tribulação, essa questão dessa pandemia, e todos estamos assim ansiosos, né, por uma boa notícia. Eu queria falar sobre a boa notícia. Boa notícia, coisa gostosa de dar, não é verdade? Quando a gente tem uma boa notícia, a gente sabe de uma coisa boa que a gente quer assim contar para os outros que ainda não sabem, a gente assim se sente privilegiado, né, de poder pegar o telefone, de mandar uma mensagem, poder dizer eu tenho uma boa notícia. Ah, meu Deus, todo mundo quer ter uma boa notícia para poder contar. Chega de tantas notícias ruins que a gente tem ouvido e vimos como fomos massacrados nesse tempo por tantas notícias, assim, né, calamidades, essa coisa da pandemia, esses números, o número de mortes, gente que ficou assim traumatizada, neurótica e se escondendo dentro de casa, né? E essa coisa de máscara e tal, tem gente que não vai, não tem gente que não sai de casa até hoje, né? Nós já voltamos os nossos cultos presenciais, mas tem algumas pessoas que não saem de casa, porque tem realmente ainda todo um cuidado, né? Uma preocupação com que a pandemia ainda está aí, os vírus ainda está circulando, então há o perigo, né, iminente. Isso é uma má notícia, nós fomos assim bombardeados disso. Estamos aí aguardando uma boa notícia e parece que a boa notícia seria que uma vacina, né, foi descoberta, que uma vacina está aí já pronta, disponível para todos, para terminar com essa situação. Olha que notícia boa, né? Que boa notícia! Qual a notícia boa que você gostaria de receber? Tem gente que é surpreendido assim por boas notícias, né? Tem gente que, você tem, né, chegar assim uma carta para você dizendo que você ganhou alguma coisa. É bom ganhar as coisas, né? Que notícia boa, né? Que você foi sorteado em alguma, sei lá, uma rifa, que você foi sorteado aí por um banco, sei lá o que, onde você está aí, né? Concorrendo a alguma coisa, que você passou num concurso. Olha que boa notícia, né? Todo mundo gostaria de receber essa notícia. Uma boa notícia. Sabia que o termo em grego para boa notícia é evangelho? Essa palavra evangelho, ela é uma palavra grega, não é? Que ela vem assim com esse significado para nós. Eu quero colocar aqui, né, para os irmãos verem isso, de pegar aqui um texto onde nós temos aqui essa palavra evangelium. Essa palavra do grego que boas notícias, é a palavra evangelho, boas notícias. Uau! Olha que coisa interessante que a palavra evangelho nós poderíamos substituí-la falar sobre boas notícias. Vamos dar a boa notícia. É a mesma coisa que dizer vamos pregar o evangelho. Vamos dar uma boa notícia. Tanta gente precisando ouvir essa boa notícia. Tem tanta gente que não sabe dessa boa notícia. Eu tenho um texto aqui de Marcos, não é? Capítulo 16, aqui no verso 15. Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos e ele estava para subir aos céus, ele deixou uma ordem. Ele deu uma ordem aos seus discípulos, aos apóstolos, né, a todos aqueles que estavam ali presentes naquele momento, e essa ordem ela ecoa pelos séculos e chega até nós. É verdade. A ordem do Senhor, ela permanece ainda ativa, né? Como sendo um mandamento do Senhor. Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda
criatura. O Senhor mandou pregar as boas novas, ou seja, havia então uma boa notícia para ser pregada, algo que deveria ser pregado para todo mundo. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente encontra determinadas pessoas questionando essa questão da evangelização, de tipo assim, deixa eles lá em paz com a religião deles. Você já ouviu isso? E muita gente pensa assim. As pessoas ficam, né, não querendo incomodar o outro. Com o quê? Com uma boa notícia. Mas parece que a notícia então não é boa não, né? Não deve ser boa não. Porque se a notícia vai incomodar, se a notícia vai, sei lá, fazer mal ao outro, será que é assim que nós pensamos? Muita gente hoje em dia pensa assim. E eu vejo nisso aí um trabalho daquele que não quer que a notícia seja espalhada. Não é verdade? Porque tem alguém muito interessado em que essa notícia não seja espalhada. Porque essa ordem aqui foi dada pelo Senhor Jesus. Ele disse para irmos por todo o mundo e anunciarmos as boas novas para toda criatura. E ele disse mais, ele diz aqui no verso 16, que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, há uma coisa aí importante, que há uma notícia de salvação. Uma notícia de salvação eterna, que é essa grande questão na existencial do homem. Essa ligação com o eterno, essa busca de uma resposta, de uma solução para o problema da vida eterna, do após a morte. Uau, não é verdade? Tantas religiões aí tratando desta questão. Tem muitas soluções aí, um monte de caminhos, muitas soluções. Mas Jesus disse que há uma boa notícia e que nós devemos anunciar esta boa notícia para todo mundo. Ou seja, Jesus falou para a gente ir lá incomodar o outro que está lá vivendo uma coisa que não está de acordo com a boa notícia. Quer dizer que ele está enganado, não é verdade? Ele está ali vivendo uma expressão religiosa, vivendo alguma coisa que ele está pensando que é um caminho para Deus. A gente ouve isso. Todos os caminhos levam a Deus. Você já viu isso? Eu já ouvi isso um monte de vezes. Toda religião é boa. Eu já ouvi isso um monte de vezes. Toda religião é boa. Jesus disse o seguinte, ele disse acerca de si mesmo, está lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele mandou anunciar isso, que há um caminho, que esse é um vivo caminho. Ele mandou anunciar que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele mandou anunciar que ele ressuscitou dos mortos para poder nos dar vida. Ele mandou que nós anunciemos que Deus ama o homem. Que Deus ama o homem, que está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mandou anunciar que Deus te ama e que tem um plano maravilhoso para a sua vida.
Ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Está lá em João 10:10. O Senhor mandou anunciar estas coisas para aqueles que não estão sabendo disso, para aqueles que não sabem que existe um Deus de amor, um Deus que nos convida a nos aproximarmos dele. Ele mandou anunciar isso, que é para dizer para as pessoas que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele mandou dizer isso. Esse é o convite dele para que nós, troquemos o fardo, esse fardo pesado das religiões, dessas imposições, dessas inverdades religiosas, porque a palavra religião, ela tem um sentido legal, né? É a palavra religare, que é ligar o homem a Deus. Mas o homem está aí tentando isso do seu próprio jeito. Mas Deus proveu uma solução. Ele enviou o seu Filho para apresentar-nos um caminho, nos ligar ao Pai, pacificar a relação do homem com Deus através do sangue de Jesus, que traz perdão para os nossos pecados. Há tantas coisas que as pessoas pensam que têm que fazer para poder conquistar a vida eterna. Ah, meu Deus do céu, há tanto sacrifício que as pessoas tentam fazer, né? Querem fazer, porque pensam que assim vão merecer. Deus mandou dizer, Jesus mandou dar uma boa notícia, que você não precisa merecer. Ele mandou dizer isso, que você pode apenas recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados e entrando para um novo caminho, uma nova vida. Aqueles que o receberem, ele vai fazer de você um filho de Deus. Jesus mandou a gente dar essa boa notícia, que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Olha o que Jesus diz, está escrito isso aqui: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque o homem é criatura de Deus. O homem natural não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus, mas ele se torna filho de Deus quando ele nasce de Deus. É o que está escrito. Jesus mandou a gente anunciar isso, que a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais, os filhos de Deus, não nasceram da carne, do sangue ou da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Jesus mandou dizer isso, que aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ele falou isso para o Nicodemos, para que a gente pudesse falar isso para outras pessoas, que há uma nova vida em Jesus. Ele mandou dizer essas coisas boas, que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas passaram e que todas se fizeram novas, uma nova vida em Cristo Jesus, em paz e comunhão com Deus, por meio da justificação, do perdão dos nossos pecados. Ele mandou ir para o mundo inteiro. Porque muita gente não está sabendo desta boa notícia. Tantos anos já se passaram. 2000 anos, quase, já se passaram da morte do Senhor Jesus. Vamos completar agora 2000 anos. E tantas pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus, não sabem das boas notícias e vivem ainda uma expressão ali religiosa, não é? Na sua tentativa, na sua intuição, querendo chegar até Deus. Mas
ainda não conhecem o caminho. E quem sabe da notícia precisa ir lá falar. Precisa ir lá falar dessa notícia. Precisamos anunciar e não estão longe. Não estão longe, não. Tem muita gente que não sabe da notícia no seu prédio. Tem gente que não sabe da boa notícia, sabe, na sua família. Tem gente que não sabe da notícia lá no seu trabalho, na sua escola. Eu me lembro que quando eu fiz a faculdade, eu estudei numa universidade católica, né? Formei em engenharia elétrica lá em 1983. Olha quanto tempo já faz, né? 83, 37 anos já que eu já me formei. Mas naquele tempo eu me lembro de uma reunião de uma aula de educação religiosa em que o professor estava ali falando de filosofia e tantas coisas, e eu disse para ele assim depois, falei assim, o senhor não vai falar a boa notícia para essas pessoas? Aí ele falou, mas eu não posso porque é uma questão ética, a questão, né, não posso impor a religião. Eu disse para ele assim, eu falei, professor, muitos aí nunca ouviram falar de Jesus. E nós temos uma oportunidade de apresentar a eles o caminho da salvação. O Senhor crê que Jesus é o único caminho para a salvação, então nós temos que falar para ele. Na aula seguinte, o professor pediu um resumo do Evangelho de Mateus. E eu me lembro disso, que os moços lá, os colegas da faculdade, ficavam assim, Mateus? Quem que é esse Mateus? Aí eu percebi, conversando com eles, que eles nunca tinham pegado numa Bíblia, nem conheciam a Bíblia. Eu tive a oportunidade, então, de distribuir novos testamentos para todos eles ali da minha sala, e eles tiveram essa oportunidade de ler ali o Evangelho de Mateus para poder, né, o trabalho que foi pedido, e só de ler o Evangelho de Mateus, ali já tiveram o contato com a história de Jesus. Porque o Evangelho é biográfico, não é? Narrando ali a vida do Senhor, suas obras, sua morte, não é? Tudo isso. Então, assim, eles ficaram sabendo, eles eram meus colegas de faculdade. Não conheciam Jesus. Não conheciam. Ou conheciam errado, porque alguém contou a notícia errada para eles. Porque tem muita gente que distorce a notícia. E a notícia, ela é o quê? Uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Então nós precisamos falar disso. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e falando sobre esta questão do não conhecer a boa notícia, e ele falou sobre a escravidão nos Estados Unidos, e que do momento em que a escravidão, a escravatura foi abolida, né? Houve a abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, até que a notícia chegou ali nas fazendas e chegou aos ouvidos daqueles que eram escravos, quantos anos se passaram. Preste atenção nisso, isso é muito sério, porque havia já um decreto de libertação. Havia um decreto de libertação, que a partir daquele momento todos os escravos se tornaram livres. Esse decreto foi feito lá, né, nos Estados Unidos, e como foi aqui no Brasil também, em tantos países, quando houve o decreto, né, a abolição da escravidão. Mas até e enquanto essa notícia não chegou aos ouvidos dos escravos, daqueles que estavam no interior, nas fazendas remotas, naqueles lugares onde, não é, hoje é muito mais fácil, através dos meios de comunicação, a notícia chegar. Mas imagina lá no século, né, XIX, século XVIII, meu Deus do céu, que a notícia tinha aqui no lombo, né, do cavalo, do burro. Então, não chegava. O decreto já tinha saído, mas as pessoas ainda continuavam escravas, porque não sabiam da verdade. Por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Há uma voz, há um clamor por libertação que está ligado a essa boa notícia que nós precisamos anunciar. E algumas perguntas precisam ser feitas, não é? Porque você considera isso uma boa notícia? Essa é uma boa pergunta a se fazer. Nós realmente entendemos que esta é uma boa notícia? Parece que não. Porque se é uma boa notícia, por que nós não contamos? Eu acho que com notícia ruim a gente não quer contar, não. Mas notícia boa a gente quer contar. É uma notícia boa? A salvação em Jesus Cristo é uma notícia boa? É uma notícia que o seu amigo de escola precisa saber, que o seu colega de trabalho precisa saber? É uma boa notícia? Outra boa notícia, você já não contaria essa boa notícia mais facilmente do que esta boa notícia, que é tão importante porque diz respeito à vida eterna dessa pessoa? Como está isso? Como está isso no seu coração? Você que já conhece a boa notícia e que está debaixo desta ordem do Senhor, que diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. É muito importante isso. Eu quero ler um texto que está lá em Romanos, no capítulo 10, versos 13 a 15, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome do Senhor, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é Jesus. Jesus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha que coisa! Esse é o texto que está lá em Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha que coisa linda. Olha, lá em Isaías 52, 7 está escrito assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Isso está escrito lá em Isaías, e o termo boas novas é o que foi traduzido como evangelho. Olha lá, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ah, Jesus amado, eu quero ser esse que tem os meus pés sobre os montes. Eu amo esse texto porque ele diz algo muito forte para nós sobre como isso agrada a Deus e onde Deus coloca as pessoas que anunciam as boas novas. Sabe onde? Nos montes, nos lugares altos. Os que anunciam as boas novas estão nos lugares altos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, meu Deus. Por que nós, então, ainda não anunciamos com toda a avidez? O que acontece? A resposta está no seu coração. Tá? No quanto que esta salvação, que esta verdade, que esta boa nova, que este evangelho é uma realidade na sua vida. O quanto que isso impacta a sua vida. O que isso gera na sua vida, e eu quero falar sobre gratidão.
Gratidão a Deus pelo que Ele realizou em nossas vidas. Esse é o agente motivador para a propagação, para a pregação, para o anunciar as boas notícias. Há um texto maravilhoso que está lá no Salmo 51, versos 12 e 13. E o salmista ele diz assim, Salmo 51, versos 12 e 13. Preste atenção no que está escrito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Que texto maravilhoso! Que verdades estão embutidas aqui nesse texto. Olha o que ele está dizendo para nós. Eu vou falar assim, eu vou tentar destrinchar, não é, esse texto. Eu vou inverter, eu gosto de ler, às vezes eu leio os textos invertidos e leio desta forma, para que eu ensine aos transgressores os teus caminhos e para que os pecadores se convertam a ti. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Duas coisas necessárias para que o Evangelho, a boa notícia, possa ser divulgada, pregada, anunciada. Duas coisas esse texto diz para nós. A primeira, que é essencial, é a alegria da salvação. Alegria da salvação. Jesus ele falou certa vez para os seus apóstolos, quando eles voltavam de uma missão que ele os havia enviado, eles estavam muito felizes. Estavam muito felizes, né? Porque eles haviam orado por pessoas, elas foram curadas. Haviam pessoas oprimidas de espíritos malignos e foram libertas. Eles realizaram coisas assim tremendas no nome de Jesus. E eles voltaram dando ali os relatórios das coisas. E estavam todos empolgados e Jesus disse para eles uma coisa. Vocês estão alegres por causa disso? Vocês deveriam estar alegres, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Sabe o que quer dizer isso? O livro da vida, o livro que será aberto lá no final, o livro daqueles que viverão para sempre com o Senhor. Eternidade com o Pai, salvação. É o que ele está dizendo aqui, que a nossa maior alegria é saber que a nossa vida é eterna com Deus. Que quando nós fecharmos os nossos olhos para estas coisas materiais, os nossos olhos se abrirão para as coisas eternas. Oh, glória a Deus! Quando veremos o Senhor face a face e habitaremos com Ele para sempre. Oh, glória a Deus! O apóstolo Paulo chegava a dizer assim, que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Pois é, sabe? Restitui-me a alegria da minha salvação. Que mensageiro é esse de boas novas que não se alegra também com a notícia? Que não vive alegre por já ser conhecedor da notícia? Essa não é verdade? Como é que você vai anunciar alguma coisa que não te causa emoções, gratidão, um contentamento incircunstancial, sabe? Essa alegria que não depende de nada,
porque já temos tudo. Oh, glória a Deus! Nós precisamos ter essa alegria na nossa vida, a nossa salvação, o nosso relacionamento com Jesus. Isso tem que ser assim, tem que ser, porque é algo maravilhoso. É algo maravilhoso na nossa vida, é um privilégio que nós temos de caminhar com o Senhor, ouvir a sua voz, ter o Espírito Santo habitando em nós, ter os anjos do Senhor ao nosso redor, né? Acampado, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, aleluia, não é assim? Essas são as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, afora os dons, todo o cuidado, o sustento do Senhor, a segurança da sua presença. Você não está alegre por isso? Não? Está triste porque o feijão queimou? Está triste, sua vida hoje está uma tristeza, né? Tem gente que o dia dela acaba, meu dia acabou, porque, sei lá, por que aconteceu que o seu dia acabou. Alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele estava na prisão. Ele estava na prisão, lá em Roma, ele estava prestes a ser decapitado, oh meu Deus do céu, e ele estava dizendo sobre o alegrar no Senhor, o Senhor, a nossa salvação. Nós temos que ser esses mensageiros, não é? Que temos que brilhar esta luz. É assim, porque senão, eu acho assim que tem muita gente que não ouviu a notícia direito, sabe por quê? Porque o portador da notícia não estava adequado. Não estava adequado. O portador da notícia, ele estava ali assim num dia ruim, não é verdade? Ou então ele não tinha essa alegria da salvação. Isso aí para ele estava assim uma coisa meio meramente uma informação sem vida. Ah, meu Deus do céu. Mas também é fundamental para que nós possamos anunciar aos transgressores o caminho do Senhor e os pecadores se converterem. É essencial para que a notícia seja anunciada, é que nós tenhamos um espírito voluntário. É o que está escrito aqui, sustenta-me com um espírito voluntário. O que é o voluntário? É aquele que se apresenta, é aquele que diz, como Isaías disse, eis-me aqui, quando o Senhor perguntou, quem irá por nós? Quem há de ir por nós? E o Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sou eu é que me apresento, eu que me disponho, eu que quero ir. Eu quero ir. O espírito voluntário é esse, é aquele do que eu quero ir. Ninguém precisa me mandar. Eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero ir. Oh, Jesus! Duas coisas tão importantes: a alegria da salvação e o espírito voluntário. Havendo isso, a alegria da salvação e o espírito voluntário em nós, na igreja do Senhor, no povo de Deus, nós iremos para o mundo, nós iremos para as escolas, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós iremos anunciar as boas novas e os pecadores se converterão. É uma boa notícia. Nós temos uma boa notícia para anunciar uma boa notícia. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Você que é conhecedor desta boa notícia. Há tantos meios, se você não sabe direito qual é a boa notícia, você tem dificuldade de falar essa boa notícia, vou te dar uma dica. Tem um folheto que eu usei demais na minha vida. Hoje eu nem preciso dele porque eu sei ele de cor e salteado, né? Como diz. Chama As 4 Leis Espirituais. Esse é um folheto maravilhoso que fala de 4 leis
que as pessoas precisam saber. E é um material que nos ajuda a expormos de maneira clara, não é? Esta boa notícia que o Senhor quer que nós preguemos. Alegria da salvação e espírito voluntário. Oh Senhor, essa é a oração de Davi. Restitui-me, porque ele perdeu. Talvez você perdeu. A sua oração deve ser essa mesma. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Vamos orar? Pai Santo e amado, em nome de Jesus, eu oro por cada um destes que me ouvem através desta mensagem. Oro pelos seus corações. Primeiro, Pai, eu quero orar por aqueles que estão ouvindo nesta noite, neste momento, que há uma boa notícia. Eu oro para que os seus corações se alegrem com esta boa notícia, que há salvação em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus e está sentado à direita do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Oh, glória a Deus! Ah, Senhor, que o Senhor fale aos corações destes e os atraia para o Senhor, porque também o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ah, Senhor, mas eu oro também pelos meus irmãos, aqueles que já foram um dia alcançados por esta verdade e que se entregaram ao Senhor e que fazem parte do teu povo, para os quais o Senhor deu esta ordem de irmos por todo o mundo e pregarmos a boa notícia a toda criatura, para que aquele que crer seja salvo, porque aquele que não crer já está condenado. Rei amado, restitui a alegria da salvação e sustenta o teu povo com um espírito voluntário, disponível, disposto, desejoso de fazer a tua vontade. Rei amado, em nome de Jesus, faça isso. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e declaro sobre eles esta vitória, esta realidade de um coração efusivo, alegre por causa da salvação e um desejo de servir e fazer a vontade de Deus, um espírito voluntário, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Oh, glória! O Senhor é maravilhoso, não é verdade? O Senhor é maravilhoso. Vamos anunciar isso. Vamos anunciar o amor do nosso Deus. Vamos anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. Vamos anunciar o poder de Deus que cura, o poder de Deus que salva, que liberta, o poder de Deus que transforma vidas, o poder de Deus, que Deus te encha deste poder para que você seja testemunha em toda a terra, em todo lugar, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te use, que o Senhor, sua vida seja frutífera no Senhor. É o que eu oro por você, te abençoando, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o
O amor de Deus, o nosso Pai, a alegria e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, agora e sempre. Deus te abençoe. Amém.